Pessoal, hoje o vídeo é um pouquinho diferente aqui para vocês, tá? É um vídeo aí que, na verdade, vai servir para motivar algumas pessoas e eu vou pedir, olha, de coração para que você fique até o final e você vai entender o porquê que eu tô dizendo isso, tá? Hoje eu resolvi fazer um vídeo que, na verdade, ele vai funcionar um pouquinho para, de repente, ajudar algumas pessoas, né, a se enxergar em alguns aspectos que nós temos aí para nossa prova. E eu comecei a pensar, né, como que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Então o que eu pensei? Em trazer referências, em trazer pessoas que realmente possa nos ajudar na área que a gente está, aqui na área da educação. Pessoas aí de referência, pessoas que a gente pode utilizar como motivadores, seja uma referência na sua vida, principalmente na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Mas o grande desafio é pessoas que não tenham nada a ver com a área da educação. Além disso, eu pensei também, além de ser pessoas que não sejam aí da nossa área, que de repente, né, todo mundo já conhece, eu queria surpreender as pessoas. Então, de repente, sei lá, é muito fácil trazer, né, certos nomes, certos ícones aí da sociedade que de repente todo mundo já conhece e fica muito batido e ninguém vai querer ver. Então, olha, eu trouxe de repente um nome bem diferente aqui para vocês e tinha que ser ele, tá? Logo o primeiro nome. Heitor, explica sobre o que você vai falar. E ó, calma. Hoje eu vou falar para vocês aqui de um homem aí chamado Abel Ferreira. Provavelmente a grande maioria de vocês aqui já conhece, então dispenso explicações. E hoje eu não estou falando do treinador Abel, tá? Hoje eu estou falando, na verdade, do ser humano Abel Ferreira, tá? Ó, só para deixar bem claro. Ele, na verdade, para quem não conhece, ele é um treinador de futebol de um clube chamado Palmeiras. Eu acho que a grande maioria hoje, ele é super conhecido. Mas eu acompanho o trabalho dele desde a época ali do PAOK, tá? Então, já há muito tempo antes dele vir aqui para o Brasil. Eu não sou palmeirense, deixa eu deixar bem claro, tá? Hoje em dia nem acompanho mais tanto futebol, mas é uma referência que a gente pode trazer para a nossa área da educação. E você que vai fazer a prova de que seja, presta atenção. E não é à toa, tá, que eu escolhi o dia de hoje, porque hoje, né, é 22 de dezembro. E o que acontece? Hoje é aniversário do Abel, tá? Então eu resolvi, né, hoje ele faz 45 anos, não sei se você sabe, então eu resolvi trazer aqui para vocês 45 pontos que eu acredito que podem te ajudar. 45 pontos de referência na área aí que ele nos ensina e que podem nos ajudar na sua área, na área de estudo, na área da dedicação e também, né, na área aqui da educação, eu como professor, você como estudante, né, em todo esse processo educacional. Vale ressaltar, né, que hoje até mudei aqui o símbolo, porque eu não sou palmeirense mesmo, eu torço para Portuguesa, não sei se você sabe, Portuguesa de Esportes, aí de São Paulo. Então, como referência, já que eu vou falar da Abel, vou dar aquela velha provocada e trazer aqui o símbolo, tá bom? Da Portuguesa, tá? Para fazer esse vídeo, o que eu fiz? Eu assisti cerca de 90% de todas as apresentações e entrevistas que o Abel já deu, tá? Eu falo só 90% porque eu acho que deve ter algumas aí que eu não devo ter visto. Mas acredito que tenha visto todas, tá? Então, certamente foi mais do que 90%. Algumas mais do que uma vez. E também, né, eu li aqui esse aqui, pessoal, é a primeira versão do livro dele, tá? Do Abel. Eu sei que outra, hoje em dia, né, o pessoal vai comprar aquele calhamaço, porque ele depois ganhou outras coisas e tudo mais, tá bom? Pô, Heitor, mas o que tem a ver um treinador de futebol, né, com a área da educação de jovens e adultos? Você vai entender por que eu escolhi o Abel. Inclusive já tem outros nomes aí que vão te surpreender no futuro, tá? Nesta playlist que eu tô fazendo aí de vários nomes. Então a ideia é sempre te surpreender. Então, bora lá. Fala dos 45 exemplos aí, 45 referências que a gente tem. Bom, já que ele faz 45 anos, vamos lá. E como ele sempre anota, né? Toda vez que ele vai falar, ele anota, né? Então eu também hoje vou tomar a liberdade de estar com o meu caderno, porque afinal de contas eu não sei de cor exatamente os 45 nomes, então eu vou aqui, dou uma olhada e explico para vocês qual é a nossa ligação e o que ele pode nos ensinar. Vamos começar? Número 1, conheça o que vai enfrentar. É muito interessante, né? Primeiro ponto, que o Abel Ferreira, antes, por exemplo, dele ir para o Palmeiras, que é o clube que ele está hoje, o que ele fez, né? Ele sempre remete isso, tanto ele quanto a equipe técnica dele,
ele estudou o Palmeiras, né? Todo mundo estudou, ou seja, eles verificaram a história do clube, verificaram com antecedência os jogadores que estavam lá, verificaram quem era, né, a equipe da diretoria, ou seja, eles não foram, né, de maneira aleatória. Qual é a nossa referência disso, desse primeiro ponto para a nossa vida? Bom, você conhece, por exemplo, o edital da prova que você vai fazer? Você conhece o histórico das provas anteriores que você vai fazer? Você já estudou todas as provas desde 2017 para frente? Ou então você está indo no escuro, você está indo no embalo, você vai fazer essa prova só porque alguém disse que você tinha que fazer? Conhecer aquilo que a gente vai enfrentar, pessoal, é o primeiro elemento muito importante e pode fazer toda a diferença. É muito mais fácil você trabalhar, você não perde tempo com aquilo que não precisa, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos aqui, ó, não desperdice as oportunidades, né? Muitas vezes a vida, pessoal, ela não tem assim um caminho muito fácil, né? Você sabe muito bem, eu também já contei aqui minha história várias vezes aqui para vocês. Então, muitas vezes, as grandes oportunidades, aquelas que podem realmente fazer a diferença, elas de repente passam 1, 2, 3 vezes na vida. E aconteceu a mesma coisa com o Abel, né? Obviamente que ele é muito importante para o Palmeiras nessa história de sucesso, só que o contrário também, né? Então, veja, a partir do momento que ele estava ali, pessoal, estava ali na Grécia, né? Estava muito bem, e de repente vem uma oportunidade do Palmeiras, né? Do outro lado do mundo, né? Fora da Europa, ele, né? Como português, ele é português, então, né? Ele é europeu, então é do outro lado do mundo, então realmente podia ser uma outra cultura que de repente ele não conhecia, ou então pelo menos não de maneira tão aprofundada. Então, pessoal, ele teve a oportunidade. E às vezes é isso, né? Por exemplo, quando você tem essa oportunidade de fazer a prova do Enseja, eu vejo tanta gente menosprezando isso. Olha, se a gente for, né, analisar há 20 anos, por exemplo, isso não existia, né? Você tinha que ir num presencial, você adulto que não sabia ler e escrever, você tinha que ficar na escola ali pelo menos 12 anos, tá? Não podia faltar, acho que no máximo 3 vezes. Então, e custava dinheiro muitas vezes, né? Nem que fosse só o transporte, o deslocamento, o tempo que você gastava. E hoje, em poucos meses, você pode aprender a ler e escrever e chegar até ter o seu diploma de 12º ano do ensino médio sem gastar nada. Inclusive o canal do Conquiste Seus Sonhos é o único canal que oferece isso, né? Conteúdo completamente gratuito aqui para vocês. Então, pessoal, segundo elemento, não desperdice a oportunidade. Você tem a possibilidade, então faça isso. Número 3 que eu quero falar para vocês, ó, eu que fiz, tá? Esses 45 pontos, então eu espero que vocês gostem. Organização, né? Tudo e todos têm a sua função. Pessoal, vale aqui a referência, tá? O Abel Ferreira, apesar dessa história maravilhosa de sucesso, ele não sabe tudo, né? Ele tem pontos fortes e alguns pontos fracos. E claro, quem é que vai potencializar isso? Carlos, Martinho, João Martins, Thiago Costa e Vitor Castanheira. Do que eu li, tá? Essa é a comissão técnica, não sei se ela tem hoje mais pessoas, sei que dentro do Palmeiras tem outros elementos ali também, mas eu sei que tem 4 pessoas que andam sempre com ele, tá? São os 4 auxiliares, os 4 adjuntos, como ele chama, que vão potencializar isso, né? Ou seja, por que ele tem isso? Porque cada um tem a sua função. E essa questão, pessoal, ela vem muito da organização. Já pensou se uma pessoa fizesse aquilo que o outro faz? Então, da mesma forma que ele se organiza para poder atuar, e certamente isso é um dos meios de sucesso dele, certamente você também tem que se organizar. Ou seja, organizar nos seus estudos. Tô careca de ver gente, por exemplo, na segunda-feira estudando uma matéria. Aí na terça-feira, que tinha que estudar outra, ela volta e continua estudando a mesma matéria porque ela gosta daquele assunto. Ou então, chega no dia da semana daquela matéria que a pessoa não gosta, o que ela faz? Ela pula. Semana que vem eu vejo, um dia só não vai fazer diferença. Ou então tem dia que você vai estudar 2 horas, no outro dia você estuda 10 minutos, no outro você perde tempo nas redes sociais. Então, pessoal, a organização e a disciplina nesse aspecto de você fazer a tua função, cumprir o teu plano de estudo como eu te ensino, ele é fundamental. Tá vendo como tem muita ligação com os dois mundos?
Pois é, pessoal. Então, isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com clube, tá? Com clubismo. Não, eu tô falando das lições que a gente tem que aprender. Número 4, tá? E eu vou tentar não me alongar muito, mas tem 45 pontos e vou fazer os 45. Número 4, estudo, né? Tanto o seu estudo, quanto o pré e o pós. O que significa isso? Estudo é fundamental. Ó, presta atenção. Você tem que estudar aquilo que você vai enfrentar com a sua prova, certo? Só que tem coisas que você tem que fazer antes, que é o estudo prévio. Ou seja, você estudar a sua banca, estudar o seu material, estudar tudo aquilo que você precisa com antecedência e não na véspera da prova. Tem muita gente estudando ali em cima do momento, tá? Não é assim, tá? Da mesma forma, durante o seu processo da sua prova, tem coisas que você vai ter que fazer, não é? Desde a alimentação, como eu te ensino aqui, desde da sua disciplina, desde você estar calmo, o mental, né, o exercício mental ali no dia da sua prova, como também fazer o depois. Por exemplo, depois que você faz um simulado, depois que você faz os exercícios, você verifica o que você errou, você volta nas aulas de todo o conteúdo que você erra, né? Fazer esse processo, mesmo depois da sua prova. Você fez lá uma prova qualquer, não funciona só para esse, qualquer prova da sua vida. Você, mesmo que tenha acertado 20 das 30 questões e tem ali a sua aprovação, bacana, legal. E as outras 10, né? Você estudou depois do que você errou? Porque isso pode te ajudar em outros projetos futuros, em outros momentos da sua vida. Então, estude aquilo que você erra também, vai te ajudar a aperfeiçoar e não errar mais, tá? Esse processo é muito importante. Quinto ponto, a adaptação, né? Então a gente já viu 1, 2, 3, 4 e esse é o quinto, tá? A adaptação, né? Ou seja, você ter ali uma linguagem, entender a linguagem da sua prova. Eu vejo muita gente, por exemplo, né, analisando, fazendo questões e de repente do Enseja e comparando, por exemplo, com o Enem, comparando com outras provas, comparando com outras realidades. Pessoal, cada prova ela tem uma linguagem própria, cada prova ela tem uma visão diferenciada de determinados assuntos. Se você pegar o mesmo assunto, a mesma matéria e começar a ver numa banca de concurso público, na outra banca, em outro local, por aí seja, outro lugar do Enem, em vários locais e sítios diferentes, você vai perceber uma coisa, que o quê? Que cada uma aborda o mesmo assunto, o mesmo tema, de maneiras diferentes, tá? E o Abel, se você for ver aqui no livro dele, né, é a mesma coisa, tanto é que ele tem até um dicionário. A primeira coisa que ele fez, ele tinha muito medo, né, das pessoas não entenderem ou de ter algum processo, mesmo, né, falando português de Portugal, algumas palavras são diferentes. Então ele mesmo fez, né, um mini dicionário, a equipe dele fez com as principais palavras antes para chegar e aperfeiçoar ali no contato, né, com seus jogadores, com sua equipe. Tá bom? Então, essa aproximação, com você tentando entender a linguagem, ela pode fazer toda a diferença. Legal? Bacana. Sexto ponto, análise geral prévia. É o seguinte. Você sabe qual que é a matéria que mais reprova no Enseja? Vamos lá. Eu já falei várias vezes. Então, nunca ouvi falar no Enseja, caí de paraquedas por causa do Abel. Tá bom. E é a questão da disciplina de matemática, tá? Disparadamente é a questão de estatística, né? Que a gente costuma dizer que é matemática, principalmente questões de regra de 3, porcentagem, proporção e assim por diante, tá? Depois vem redação, né? E aí vem as outras disciplinas. O que você tem que entender? Obviamente que aquilo onde você, né, que está escutando agora, tem mais dificuldade, é onde a gente tem que focar mais nos nossos estudos, né? Então não adianta. E o Abel nesse aspecto, né? Bom, o Abel nesse aspecto, ele, antes de começar, por exemplo, a trabalhar, todos os anos, isso eu li no livro dele, que ele faz uma análise geral prévia. Ou seja, né, ele verifica em cada campeonato, de maneira estatística, o que ele tem que reforçar mais, o que ele tem que reforçar menos, quais são os jogadores que estão faltando em determinadas posições, qual que pode ser dispensado, vendido, emprestado, quais que da base pode subir, quantos pontos são precisos. E esse processo, ele não é feito uma vez só na vida e acabou. Ele é adaptativo de acordo com a necessidade.
né? Recentemente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, né? Uma questão tática, por exemplo, quando ele jogava, né, naquele sistema 4-2-3-1, por exemplo, depois ele muda para o 3-5-2, ou uma linha de 5 que ele costuma dizer, né? E ele muda o esquema tático, muda peças de certos jogadores, né? Muda certas referências, mesmo que já tenha uma base vencedora. Então você tem que adaptar de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, você tem uma grande dificuldade na matéria de ciências humanas, só que de repente você começa a estudar tanto que aquele desafio você acaba gostando, começa a ir bem, aí você começa a fazer simulado, começa a arrebentar e aquilo já não é tão mais difícil. Concorda comigo que aí você não vai ter que dar tanta preferência nessa disciplina, mas sim em outra que você vai ter mais dificuldade. Então essa questão, pessoal, ela deve ser adaptativa. É legal fazer o nosso plano de estudo e é obrigatório antes de começar os estudos, porém nós temos sempre que modificar de acordo com a necessidade. Bacana, pessoal? Próximo ponto que eu vou falar aqui para vocês é a questão de crie um ambiente seguro. O que significa isso? O Palmeiras, né, o time do Abel, ele joga ali do Allianz Parque, né, que é o antigo Palestra Itália, que é o estádio. E toda vez que ele vai falar do estádio, reparei isso nas entrevistas, ele chama o Allianz de Fortaleza, né, é o nome que ele dá, né? Ou seja, o que significa a ideia de ter uma fortaleza? Um lugar onde você está seguro, protegido, onde você pode ser você mesmo, né? Você não precisa se preocupar muito com a invasão do inimigo, ou seja, aquela ideia que a gente tem, né, do período da Idade Média e tudo mais, inclusive que a gente viu nas aulas de Ciências Humanas. Bacana. Como é que você vai fazer isso nos seus estudos? É a mesma coisa. Você não pode estudar em locais aleatórios, você não pode estudar num ambiente qualquer. A criação do seu ambiente de estudo, ela é extremamente importante. O que significa isso? Você ter um espaço físico de estudo, você ter um local onde você pode deixar suas anotações, de repente onde você tem ali o seu computador, o seu celular, o seu tablet, enfim, do jeito que você estuda, o seu caderninho com as suas folhas onde você está anotando tudo, tá bom? De repente algum material extra que você tenha, ou seja, criar o seu ambiente, um ambiente livre, por exemplo, de outras questões que podem te atrapalhar, né? Tem muita gente, por exemplo, estudando material, vem das aulas, mas a cada 5 minutos para e vai ver TikTok. Não dá, pessoal. Você tem que criar o seu ambiente seguro, livre das distrações, né? De maneira ali que você possa realmente focar nesse processo, tá? Próximo, ouça quem já enfrentou os seus problemas e veja testemunhos. Isso aqui eu acho muito curioso, né? Que uma das coisas que o Abel fez, isso ao chegar ao Palmeiras, é ouvir principalmente todo mundo que tinha uma espécie de liderança dentro do elenco. Então ele foi e conversou com os principais jogadores e ouviu, né? Olha, o que está acontecendo aqui, né? Quais são os principais problemas? Quais são as maiores dificuldades, né? E ouviu as referências. Ele também conversou com os antigos treinadores, tá? Eu não sei se com todos, mas eu sei que com muitos que passaram por ali, principalmente as maiores referências, ou aqueles que quiseram conversar com ele, tá? Ou seja, ele ouviu de relatos daquilo que deu mais certo, daquilo que não deu certo. E vamos falar a verdade, hoje em dia na nossa sociedade, quem é que escuta, né? Cada vez mais a gente tem pessoas aí que só querem falar, só querem verbalizar, só querem dizer, olha, eu sei sobre tal coisa, sobre tal assunto. E é o que mais tem hoje em dia. E olha, na posição de treinador, de repente você tem até um certo status onde você pode fazer isso, porque você é uma referência. Só que antes de você ser uma referência, você precisa escutar. E aqui é a mesma coisa, né? Já reparou uma coisa? Que eu tô sempre conversando com vocês e antes de eu dar, de repente, meu diagnóstico, te ajudar, por exemplo, em alguma análise, né, educacional, o que eu faço? Primeira coisa, quando você manda o WhatsApp, eu escuto você, né, ouço quais são as suas necessidades. E isso, pessoal, é algo que eu utilizo no dia a dia e eu sugiro que você também faça a mesma coisa. Ou seja, antes de você, de repente, criar o seu método de estudo que você acha que é o ideal, antes de você desenvolver, de repente, alguma coisa, escute aqueles que já passaram por isso. Escute os alunos que já estudaram, não só aqui no Conquista Sonhos, mas em qualquer outro ambiente.
Escute aqueles que já passaram por essa dificuldade, por esse sentimento que você está tendo, né? De às vezes até mesmo de não acreditar no seu próprio potencial. Escute essas pessoas e veja como eles mudaram de vida através dos estudos. Você pode fazer isso sim, tá bom? Vamos lá, eu tenho que me contentar, eu tenho que me limitar, que senão aqui a gente não faz os 45. O seu sucesso é o de todos ao seu redor, né? O Abel, ele tem uma filosofia chamada Todos Somos Um. Então presta atenção, quando você vai conquistar, e um dia isso vai acontecer, tá? Você vai conquistar o teu tão sonhado diploma de certificação do ensino médio, você tem que pensar numa coisa, né? Que toda vez que você faz isso, você não está conquistando apenas o seu objetivo. Você está conquistando a vida, o objetivo de vida de muitas pessoas. Pessoas que acreditam em você, pessoas que dependem de você, pessoas que se importam com você. Você não muda só a tua vida, você muda a vida de todos os seus familiares. Pessoal, as referências que a gente acaba tendo, a gente nem imagina. Por exemplo, só pelo teu testemunho, às vezes de você escrever aqui embaixo nos comentários ou qualquer outro lugar, você acaba sendo uma referência. Pessoas no seu dia a dia vão olhar para você e falar, pô, aquela pessoa foi, lutou e conquistou. Ah, quer saber? Eu acho que eu também vou, tá? É dessa forma, é a melhor forma, inclusive, que a gente tem para mudar o mundo, tá? Para tornar o mundo melhor, é sim através dos nossos exemplos como seres humanos. Então, através das suas atitudes, através das suas ações, através da sua honestidade, naqueles atos que a gente acha que ninguém está olhando, acredite, isso tudo faz a diferença, tá bom? Então, faça isso, tá? No seu dia a dia. Você pode ser uma referência para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. A transformação, ela vem, né, de diferentes formas. E a referenciação que a gente tem, né, olhando outro ser humano e tendo ele como exemplo, isso é muito importante. Legal? Próximo ponto. Siga o seu coração. Família era contra, mas queriam o bem. Ó, presta atenção. Quantas vezes você já não ouviu da sua família? Ou então de alguém que você gosta muito, de alguém que é uma referência aí para você, né? Que de repente, pô, você vai fazer isso mesmo? Você vai querer estudar? Você vai querer fazer aí toda a diferença, né? E o Abel, ele passou por isso, né? Quando ele falou que ia vir para o Brasil, era o momento, por exemplo, da pandemia, tá? E a família toda, né? Principalmente a esposa, as filhas e tudo mais, falaram, olha, né, melhor você não ir. E era o mais natural, inclusive, né? Só que ele viu a oportunidade. E às vezes, pessoal, veja, vamos lá, né? Eu não conheço, obviamente, a família do Abel, mas pelos relatos a gente sabe muito bem quanto, né? Que a própria família dele, né, os pais, inclusive, quanto que gostam do próprio Abel, né? E isso, pessoal, por que eles tiveram essa atitude de falar, melhor você não ir? É porque não gostava dele? Muito pelo contrário. E às vezes quando a gente gosta, eu já expliquei isso, né, em outros vídeos, a gente tem essa tendência de querer proteger aquilo que a gente gosta. Então a gente quer o bem, a gente não quer que a pessoa se frustre, né? A gente não quer que a pessoa se decepcione. E nesse caso, né, ainda tem o adendo, digamos assim, da questão da saúde física, né? Que obviamente, né, a pandemia ainda não sabia na época que ia ser tão grave assim, mas mesmo assim, né, a Europa, ela estava ali alguns meses à frente do período pandêmico, então eles já sabiam mais da gravidade, inclusive, que os outros países sul-americanos, e depois a gente viu o que aconteceu, que realmente, né, podia ter dado muito ruim. Então, pessoal, foi realmente uma atitude, mas ele acreditou no coração dele. Em alguns momentos da vida, a gente tem que fazer essa escolha, tá? Em alguns momentos da vida, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, e isso dói, isso cansa, isso machuca, isso não é fácil, né? Porque no primeiro momento de ação-reação pode parecer que a gente está fazendo algo ali que não deveria fazer, mas seguir o coração às vezes pode fazer toda a diferença. E às vezes é aquele salto velho famoso, né? Salto de fé. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? Nos nossos estudos. Eu sei que de repente você está ali um ano inteiro estudando, se dedicando, focado. Fala, pô, será que vai valer a pena? Vai valer a pena, tá? É porque a gente de repente não vê o resultado lá na frente. Mas para nós conquistarmos um resultado lá na frente, nós temos que trabalhar no presente, tá? O resultado ele não vem ao acaso, tá? Ele só vem para aqueles que trabalham. Legal? Próximo, fique incomodado quando não atingir resultados. Bom,
Não preciso dizer, né? Se você já viu algum jogo onde o Abel Ferreira estava como treinador, né? Ele, dentro de campo, ele se transforma um pouquinho, né? E quando ele perde, então, você vê que os jornalistas nem querem ficar ali perto. Por quê? Porque ele não gosta de perder, obviamente. Ah, então, mas ninguém gosta. É, mais ou menos, né? Tem gente que não liga muito, só liga ali pro salário. Então, ele não. Quando ele não atinge ali os resultados previstos, ele se incomoda muito. Ele fica nervoso, fica agitado, ele grita daquele jeito, né? Bem português, eu sei muito bem isso, né? Minha esposa é portuguesa e eu sei muito bem como é que é isso, né? Quando eles ficam bravos, rapaz, sai de perto. Então, ó, o que você tem que entender? Ele fica muito incomodado, né? Quando as coisas não acontecem. E você também tem que estar, né? Se você não está satisfeito, de repente, com o trabalho que você tem, com a vida que você tem, com as condições financeiras que você tem, você não pode se acomodar com isso, pessoal. Você tem que todos os dias acordar e falar, eu quero mudar de vida. Porque é só esse cômodo que vai fazer você, é verdade, vai fazer você sentar, estudar com foco, acreditando, lutando, tá? Tentando. Você só vai fazer isso se você, né, realmente tiver ali incomodado com a sua situação e querer a sua transformação de vida, tá? Então fica aqui mais uma indicação. 12º ponto, né? Não se cale perante as injustiças. O Abel ele já foi punido 1 bilhão de vezes pelo STJD, né? Que é digamos assim, aqueles que julgam os atos desportivos no Brasil, muitas vezes por falar a verdade. Então muitas vezes, né, ele é punido porque ele fala que um calendário, por exemplo, de jogos, onde você tem jogos a cada 2, 3 dias, é um absurdo no futebol. E é verdade, né? Um atleta, a gente já falou inclusive nas aulas de ciências da natureza aqui, para ele ter um condicionamento mínimo, né, onde ele tem um restauro celular, né, onde os músculos eles não tenham assim tanta perda, né, de massa, onde os jogadores conseguem ter ali um mínimo de sustentação de um jogo para o outro e a performance não seja tão alterada, ele precisa de pelo menos 6 dias. Isso no futebol, tá? Entre um jogo e outro. E no caso no Brasil, você tem jogos a cada 2, 3 dias, às vezes até menos, tá? O que isso para o ser humano, inclusive, é um absurdo, né? E aí, ele muitas vezes ele não se cala. E claro que muitas vezes ele é punido por isso. Mas é aquilo, né, pessoal? Quando a gente está ali do lado de uma questão, de uma postura ética, concorda comigo que o que ele ganha, né, sendo essa referência, não no sentido financeiro, estou falando o que ele ganha no sentido humano, né, das pessoas vendo e servindo de exemplo nessas atitudes, é um ganho muito maior para a sociedade em geral do que, por exemplo, né, para um tribunal que vê uma situação dessa e que um tribunal que deveria ser justo trata as ações com injustiça. Por exemplo, o tribunal podia perder tempo, né, tentando mudar essas leis, né, onde fala, olha, a partir de hoje os jogos têm que ser a cada 6 ou 7 dias obrigatoriamente. Que tal, né? Porque afinal a justiça deveria ser para esse tipo de coisa, para ser justo. Às vezes é o básico, né? Próximo que a gente vai falar, saúde mental é essencial. Ó, presta atenção. Eu tenho certeza que se você nunca viu futebol, não gosta de futebol, você talvez conheça o Abel Ferreira por esse aspecto. O que é? Pela questão, né, do mental. Até que a imagem dele é tocando aqui na cabeça, né? Inclusive a imagem da comissão técnica aqui atrás é justamente essa. Bom, por quê, pessoal? Porque o grande diferencial desse trabalho, e isso não é só esporte, isso não é só futebol, de novo, fazendo essa referência, é que é o seguinte, o trabalho mental, ele faz toda a diferença. Eu costumo falar, na educação, eu já sei de algo que os alunos vão ficar careca aqui, Heitor, de novo, mas provavelmente no futebol é a mesma porcentagem. 50% do que a gente faz aqui é estudo, dedicação, aprender plano de estudo, é como estudar todo o processo pedagógico, né? E aprender as letras, aprender a ler e escrever, aprender as contas básicas de operações, depois aprende as aulas de ensino médio. Bacana. Os outros 50% é o mental. E o que é o mental? É você acreditar no seu potencial, é você não oscilar perante os obstáculos. Você vê o time do Palmeiras marcando gol,
eles não diminuem o ritmo. Tomando gol, eles mantêm o foco entre eles, os jogadores, sempre com aquele mental forte. Ou seja, é ter a regularidade independentemente do que aconteça. É a mesma coisa você nos estudos, né? Você muitas vezes vai ter aquele desânimo, tem dia que você vai falar, nossa, eu tô incrível, eu tô arrebentando, tenho certeza que vou passar. Não, aconteça o que acontecer, resiliência, mantenha o foco, tenha um mental ali acreditando no seu potencial, mas sem diminuir o seu ritmo de estudo, sem de repente relaxar, ah não, já estou muito bem, não vou estudar mais, tá? Então você manter esse equilíbrio sempre até o final. Tanto é verdade que já tem até vídeo no YouTube, né? Todas as vezes que o Abel Ferreira ganhou no último minuto, tem mais de 20 minutos de vídeo, ou seja, até o final muita coisa pode acontecer. Então mesmo você de repente estudando mais tarde, estudando mais cedo, não passando, você continua os estudos, porque lá no final você pode ter a recompensa que você quer, tá? E muitas vezes a recompensa, ela tá ali no finalzinho, a gente faz o trabalho todo, falta só um pouquinho, a gente desiste e aí não consegue aquilo que a gente quer. Então pessoal, presta atenção, vá até o final, mantenha o foco, mantenha o seu mental, cuide da sua saúde mental, inclusive, tá bom? Não desperdice. 50% de tudo que você pode fazer para sua prova e para sua vida vem da questão da saúde mental. Tanto é verdade que ano passado a redação do Enseja, uma delas foi do quê? Saúde mental, tá bom? Então, ela é muito importante. Próximo ponto, lute até o fim. Até o fim mesmo, tá? Eu sei que, inclusive, esse vídeo ele vai ser rodado, ele está sendo gravado antes, óbvio, mas eu vou publicar aqui na internet no dia 22 de dezembro. Isso vai ser o resultado depois, né, da prova aqui do Enseja. O que significa? Né? Na semana anterior você já vai ter sabido ali o resultado. Então, pessoal, eu sei que muitos aqui vão estar um pouquinho desanimados, né, porque infelizmente podem não ter passado. E aí eu vou te dizer, né? Quando eu digo lute até o fim, você não desista do seu processo, né? Você chegou até aqui, de repente você eliminou 2 ou 3 matérias das 4, só falta uma, ou de repente não passou na redação e passou em linguagens, ano que vem vai ter que fazer, né? Linguagens, redação. Então, pessoal, presta atenção. Agora analisar o que errou, corrigir e fazer melhor daqui para frente. Daqui a poucos meses já tem inscrição de novo, você já faz a prova de novo e só vai fazer aquilo que você não passou, tá? Então mantenha até o fim. E outra, qual que é esse fim? De repente você que está vendo aqui esse vídeo já passou aí na prova do Enseja, né? Mas qual que é o teu fim? É realmente na prova do Enseja? Por que não pensar em amplificar isso? Né? Pensar agora no Enem, pensar numa faculdade, num concurso público, há tantas possibilidades que você pode, né? Se você já atingiu o resultado dessa prova, por que não atingir o resultado de outras? Então pensa com carinho que você tem sim este potencial, tá bom? Lute até o fim, tá? Próximo, respeite o próximo. Olha só que curioso, né? E isso é um processo que acontece muitas vezes, né? O Palmeiras, pelo seu desenvolvimento, pelo trabalho e pelos seus conhecimentos técnicos, muitas vezes ganha muito bem de alguns jogos, né? E aí é sempre aquela coisa, né? A mídia e os repórteres vão lá e perguntam e querem que o treinador... E é muito comum isso, tá? Entre os treinadores brasileiros, principalmente, e falar daquele jeito e tentar humilhar o adversário, né? Por exemplo, nesse campeonato, o próprio Palmeiras ganhou de 5-0 de um rival. E aí, muitas vezes, né, qual que é a própria atitude do Abel? E isso também é uma das características que engrandecem ele também como ser humano. Ele reconhece que mesmo nas derrotas do seu adversário, há méritos ali, né? Então ele reconhece, por exemplo, o bom desempenho individual de alguns jogadores, do adversário, ou reconhece, por exemplo, a postura, ou de repente tenta minimizar, falar, mas também eles tiveram a desvantagem. Eu vi isso muitas vezes, né? Quando o Palmeiras ganha de algum adversário, e se o adversário teve algum dia ou algumas horas de descanso a menos, o Abel sempre referencia isso, né? Então eles observam muito essa questão, né, do gramado e tudo mais. Então há sempre um respeito pelo adversário, não é aquela soberba.
E é a mesma coisa, né, que a gente tem que fazer. No nosso dia a dia, pessoal, não só, né, como nós seres humanos, mas também na sua prova, a gente sempre tem que respeitar. E às vezes eu vejo, inclusive nos grupos de WhatsApp, aqui nos comentários aqui, muita gente, por exemplo, tirando dúvidas básicas ou até mesmo aprendendo a ler e escrever. E sempre tem, né, um ou outro que vem e dá aquela crítica. Você não sabe, isso aqui é tão básico. Peraí, pessoal, nem sempre o básico para uns é o básico para outros, né? Inclusive, em muitas áreas de formação, algumas pessoas sabem muito ou sabem pouco. Nunca é 100%, a gente nunca sabe 100% de nada, tá? Inclusive dentro da minha área mesmo. Eu sei que tem professores que são excelentes em gramática, mas tem professores que não sabem absolutamente nada de literatura, né? Outros que dominam, por exemplo, a questão linguística, outro, entendeu? Cada pessoa tem a sua área mesmo dentro da sua área. Então, as pessoas sabem mais ou menos de acordo com aquilo que elas estudam, aquilo que elas pesquisam, aquilo que elas se esforçam, aquilo que aparece, tá? Então, não se preocupe. O respeito, ele tem que ter, né? O respeito e a humildade, eles têm que estar sempre presentes ali nessas relações. Bacana? Próximo. Competitividade interna pode ser saudável. Muitas vezes a gente escuta, né? Não, estude no seu ritmo, estude devagar, não tem problema. Entra nos nossos grupos aqui do WhatsApp. Os alunos se cobram um ao outro, né? E é sempre essa competitividade. Pô, você só fez 50 questões hoje? Eu fiz 100. Ah, você só fez 100? Eu fiz 120. Ah, quanto é o seu índice de acerto? Ah, tá em 80. Só? O meu tá em 85. E tem muita gente que acha isso ruim. Mas a gente vê, pessoal, que a competitividade gera um esforço, tá? Isso é natural. Obviamente que não aquela competitividade falando, olha, se você não estudar, você não passa. Não é a política do medo que eu estou defendendo, mas sim aquela competitividade saudável. O Abel, ele faz muito isso, né? Geralmente os jogadores em posições que ele tem, né, nas laterais, nas defesas e tudo mais, são mais ou menos, né, com o mesmo nível, né? Tanto os titulares quanto os reservas em algumas posições, né? Outras não adianta, mas na maioria do caso, né, principalmente no ataque, na lateral direita, ele tem algumas referências que tem, ou você tem pessoas ali do mesmo nível técnico, ou de níveis técnicos semelhantes, mas que fazem funções na mesma posição, mas funções diferentes, ou então, né, você tem ali jogadores que têm realmente muito acima da média, mas o outro com um enorme potencial, e aos poucos eles vão entrando. Isso na nossa vida de estudante é a mesma coisa. Às vezes você está começando agora os estudos, ou vai começar agora, né, já para o próximo ano, mas a gente pensa, bom, eu ainda estou cru, mas se aos pouquinhos eu for estudando, pode ser que eu chegue ali na prova, né, já sabendo tudo, ou seja, através do esforço. Se os meninos da base não se esforçarem, não estudarem, eles nunca vão chegar, né, ali, não desenvolverem a parte técnica, fazer ali o foco do treinamento, eles nunca vão chegar num posicionamento onde eles podem ser o grande destaque, tá? Então, isso tudo, pessoal, depende muito, né, do esforço deles diariamente para colher lá no futuro. É a mesma coisa você no estudo, tá? Da mesma forma, né, que eles têm ali sempre que manter ali esse foco, tá? Então fica aqui a grande dica aqui para vocês, tá? Então, competitividade interna pode sim e deve sim, e ela é muito saudável, tá bom? Próximo, R, mas aprenda com o erro. Presta atenção, isso aqui é um dos ensinamentos maiores que o Abel Ferreira tem, tá? E o que significa isso? Significa que, presta atenção, que o erro ele vai acontecer. Você vai errar no seu planejamento de estudo. Tem dia que você não vai estudar. Tem dia que você não vai conseguir desenvolver aquilo que você tinha planejado. Tem dia que você vai errar todas as questões, é impressionante. Tem dia que parece que você está me ouvindo ali nas aulas e a coisa não está rolando. Acontece. Da mesma forma que tem dias que o atacante vai chutar, a bola vai para fora, que o lateral vai cruzar, vai errar, vai passar o nível da força, que o meio campo vai tentar driblar e toda vez o volante adversário vai interromper, né? Tem às vezes que o jogador que está fazendo a linha meia vai fazer a linha de 5, não vai cobrir o lateral adversário e a bola vai vir para a área e vai ser gol, tá? Vai acontecer,
tá? O goleiro vai errar o tempo de bola, ou então não vai conseguir ligar o contra-ataque. Pessoal, acontece com todo mundo. O que a gente tem que fazer é, o que a gente faz com esse erro? Ou seja, analisa, vê esse erro e fala, ok, como a gente faz daqui para frente? Então começar a pensar, bom, eu não quero mais errar. Eu errei no meu plano de estudo, então a partir de agora eu vou fazer diferente. Pô, eu errei essa questão, deixa eu voltar aqui nessa aula aqui para nunca mais errar esse tipo de questão, tá? Aquele dia eu fui mal naquela prova, deixa eu avaliar como é que eu estudei para ela se eu não podia ter feito diferente. Então analise sempre esse processo. Da mesma forma que um jogador, se ele não está com um índice baixo, por exemplo, numa cobrança de faltas, o que ele tem que fazer? E ele é o batedor de faltas. Simples, senta, analisa, vê o que ele está fazendo, analisou, vai para o campo e começa a treinar. Treina e corrige, treina e corrige, treina e corrige, até aumentar esse índice. É isso, pessoal, tá? Não tem problema errar. O que tem problema é a gente ver este erro e não querer aperfeiçoar, não querer mudar, não querer melhorar. Próximo, mude a tática, se necessário, mas mantenha seus princípios. Bom, eu dei um exemplo, né, clássico aqui, né, no 4-3-3, 4-2-3-1, enfim, que o Abel tinha desde o começo, com muitas variações, inclusive, tá? Não é simples assim, mas é só para a gente conversar um pouco, né, dos seus sistemas. Esse sistema de número que eu falei é o sistema onde ele posiciona os jogadores, tá? Simplesmente assim. E hoje em dia, né, pelo menos até onde eu estou gravando esse vídeo, ele está num outro sistema ali de uma defesa de 3 ou linha de 5, depende, né, se ele está defendendo, se ele está avançando para o ataque, enfim, com 5 no meio de campo e com 2 homens de frente, não com 2 pontas, né? Mas na verdade é 2 pontas de lança quase. Enfim, o que você tem que entender? Que mesmo no ambiente de muito sucesso, muitas vezes a gente tem que mudar a tática se necessário. Então, de repente, se você está estudando, se está se dedicando, mas você vê que a coisa não está indo tão bem, sempre reflita e pense, será que não dá para mudar? Será que eu deveria mudar? Será que de repente eu posso fazer outra coisa melhor? Então verifique sempre isso, né? E se for necessário, mude a tua tática. Se o seu ambiente de estudo não está o ideal, que tal mudar e repensar isso? Se de repente você não está fazendo um plano de estudo daquele jeito, que tal não mudar isso? Tá? Então se for necessário, mude. Mas atenção, mantenha sempre os seus princípios. Então, é aquilo que eu falo, né? Toda aquela disciplina e aquilo que a gente acredita, sempre você tem que manter, tá? Os seus valores você tem que manter. Ou seja, né, eu vou focar ali naquilo que eu acredito, eu vou focar com uma matéria por dia, eu vou acreditar, né, que aquilo que eu tenho que fazer para alcançar são estes caminhos. Então, seguindo as orientações, tá bom? Próximo, seja resiliente. Recentemente, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante, o Abel Ferreira perdeu 4 jogos e perdeu também, né, uma eliminatória nas meias de finais, ali nas semifinais que teve da Libertadores. Bom, é fácil, não é, né? Porque você, internamente, você questiona uma série de coisas, muita gente pressiona, a mídia, nossa senhora, pega no pé à vontade, né? Muitos jogadores acabam se frustrando. Veja, cada pessoa ela tem um jeito de reagir às frustrações. Então, numa equipe você tem várias personalidades. Isso afeta bastante o grupo. E nesse momento é que vem o processo de resiliência. O que é ser resiliente? É aquilo que, perante os obstáculos e tempestades e aflições que possam vir a aparecer na nossa vida, na nossa mente, na nossa profissão, no nosso trabalho, enfim, em várias áreas, a gente consegue manter o foco. Então, hoje, né, o Palmeiras sempre brigando, mesmo quando a coisa acontece de maneira ruim, né? O Palmeiras, ele sempre tá ali brigando, é impressionante. Acontece quando você tá sempre ali focado. E é a mesma coisa com você, né? Eu sei que às vezes, né, um familiar, acontece algum problema, a gente tem brigas, a gente tem discussões, a gente tem uma série de coisas na nossa vida, né? Problema com filho, com pai, com problemas de saúde. Eu sei muito bem, já passei por isso. E aí o que acontece, né? Muitas vezes a gente, né, não consegue ali ter aquela força e tudo mais. Mas a gente tem que ser resiliente, não desistir do nosso foco, do nosso objetivo, tá? E isso tudo pode fazer a diferença. Não só pode, como deve, vai fazer a diferença ali no final do nosso objetivo. Acredite nisso, tá bom? Próximo, tenha a cabeça fria.
isso é muito importante. Eu vou separar aqui, né? O Abel ele tem um lema: cabeça fria, coração quente. Para gente explicar isso um pouquinho melhor, vamos dividir isso. O que é ter uma cabeça fria? Pessoal, você sabe, muita gente, né, às vezes, né, fala o que não deve, a gente escuta muita coisa que não deve, e isso acontece muitas vezes, inclusive nos estudos, né, na nossa vida. Quantas vezes você já não ouviu? Pô, sério mesmo que você vai estudar? Pô, sério mesmo que você vai se dedicar para isso? Pô, sério mesmo que você acha que vai conseguir fazer tal coisa? Você já deve ter ouvido uma série de coisas. E se alguém verbalizou pelas palavras, provavelmente fez através das ações, né? Ao longo da sua vida, quantas vezes, né, você não viu as pessoas de repente não te valorizando como você deveria, né? E aí cabe a nossa referência, né, da cabeça fria. Ou seja, toda vez que vier uma situação adversa, pessoal, eu sei que é difícil, tá? E eu mesmo preciso aprender isso. A gente tem que respirar. Ou seja, manter o nosso foco, calma. A gente não pode comprar todas as guerras na nossa vida, tá? A gente não pode comprar todas as lutas. A gente tem que escolher sabiamente quais lutas a gente vai enfrentar. Mesmo que a gente tenha razão. Tem lutas que não vale a pena o nosso esforço, né? Mesmo porque nem todas ali realmente vale a pena vencer, tá bom? Agora, ele diz cabeça fria e o próximo o que é? Coração quente. Pessoal, você tem que vibrar pelo aquilo que você está fazendo, pelo aquilo que você está lutando, pelo aquilo que você está conquistando, né? Ou seja, ir para cima sempre, estudar com fé, com força, com coragem, né? Você ir para cima. Então você ter realmente essa energia, esse coração quente, acreditar mesmo, né, em cada lance. Os jogadores do Palmeiras, para cobrar um lateral, ganham um lateral, comemoram. O pessoal fica todo assim. Por quê? Porque não é o costume, né? Mas você vibrar em cada conquista, em cada pequena conquista. Então hoje você está acertando 10 questões no simulado. Mês que vem você está acertando 12. Pessoal, você aumentou 2 questões, né? De um mês para o outro. Pode parecer pequena. Não, comemora, vibra, né? Isso tudo pode fazer a diferença. Inclusive nem seja, né? Uma questão pode fazer a diferença da sua aprovação ou não. Então, pessoal, é você realmente acreditar no seu potencial. É você já enxergar naquele trabalho que você quer, naquele aumento salarial que você quer, nos livros que você vai ler, na sua faculdade, você já tem que se enxergar ali, você já tem que sonhar com isso, né? E ter o coração quente eu vou acreditar no meu potencial agora para lá no futuro poder colher esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso que ele fala. Número 22, tenha orgulho das suas origens. Olha, pessoal, é verdade, tem muita gente que eu converso e às vezes a pessoa ela não gosta muito de falar de onde ela veio, ou de repente ela tem alguma vergonha, peraí. O local que a pessoa que a gente ela é muito importante também de acordo com aquilo que a gente veio. Nós somos formados não só no meio que a gente vive, mas também de toda a nossa trajetória, inclusive de onde nós viemos. Então, cada pessoa, ela tem uma mistura de tudo aquilo que ela vivenciou. O Abel, ele o tempo todo fala, né, sou de Penafiel, vim lá de Portugal, sou europeu, e tenta passar um pouco disso. Ao mesmo tempo, ele tem sempre as referências da onde ele já trabalhou, por exemplo, na Grécia, no Sporting, ele está sempre falando, no PAOK, né, que é um clube lá da Grécia. Ele sempre fala também dos pais, ele fala muitas vezes de coisas do dia a dia dele, né, nas entrevistas. Então, ele fala bastante desse tipo de coisa, ele fala das suas origens e da mesma forma do ambiente que ele está vivendo, né? Agora, neste preciso momento, né? E tudo mais, do Palmeiras no Brasil, nesses últimos anos. Então, tudo isso, pessoal, é uma referência, tá? Daquilo que o Abel ele é. E a gente faz parte dessa construção, né? Todos nós. Você é fruto daquilo que você viveu e daquilo que você nasceu e também daquilo que você está neste momento. Então tenha orgulho do seu trajeto, tenha orgulho da sua caminhada, tenha orgulho de quem você é, tá? Porque isso tudo está formando aquilo que você hoje pensa, acredita. Então você hoje está aqui no Conquiste Seus Sonhos, curta essa caminhada, curta essa trajetória, veja para o teu passado e tenha orgulho de tudo aquilo que você conquistou, tá? Você acha que de repente que não conquistou muita coisa, mas você conquistou sim. Você está aqui hoje, você está lutando, você está batalhando. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje em dia? Não são muitas não, tá? A maioria das pessoas desiste, só que você está aqui. Você está com resiliência, você está persistindo e isso faz toda a diferença. Bacana? Viu que legal, pessoal?
Número 23, na vida as adversidades podem surgir. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Isso no futebol tem muitas vezes, né? De repente você tá ganhando um monte de jogo, de repente você começa a perder. De repente aquele jogador que era a sua referência se lesiona, né? Ano passado, agora, esse ano, o Dudu se lesionou, que é o principal jogador do Palmeiras, né? Que é o ponta ali, que é usado como referência, um grande jogador, um driblador, né? Um dos jogadores mais experientes do elenco. E ele se lesionou, e mesmo assim o Palmeiras continuou. Então os imprevistos, pessoal, eles vão acontecer e várias adversidades vão surgir. Não acho que, infelizmente, pessoal, eles vão surgir e não acho que você é o único por isso. Isso acontece com todo mundo, tá? Eu tive esse grande problema de saúde que eu tô lutando e que, infelizmente, né, não tem cura. E muitas outras pessoas podem acontecer com você, né, de ter de repente um problema de saúde, de ter um problema na sua família, de ter um problema no seu emprego, no seu trabalho, na sua vida, porque os problemas vão acontecendo. Infelizmente, não é só coisas boas, porque a vida também tem disso, né? Agora, o que a gente faz a nossa referência é entender que eles acontecem, né? Essas adversidades na vida podem surgir, mas nós temos que lutar. A grande diferença está justamente isso, nesse potencial e nesta luta que a gente faz. Número 24, estude a teoria e a prática. O que significa isso? Bom, para o Abel Ferreira, para a sua comissão, né, para os seus adjuntos e também para os seus jogadores, significa que todo jogo, não sei se você sabe, mas certamente eles analisam o adversário, analisam as táticas, eles têm que estudar isso no campo teórico, né? Ou seja, analisar quais são as principais formações que o time teve ao longo do tempo, quais são os grandes destaques, os pontos fortes, os pontos fracos de cada adversário, enfim, tudo isso para pensar também numa tática mais apropriada para depois tentar fazer aquele jogo e tudo mais, tá bom? Para o nosso dia a dia, o que isso vai influenciar, o que isso significa, né? Ou seja, ter aqui a estudar a teoria e a prática. Significa que nós também temos que, primeiro, estudar a teoria das aulas, ou seja, estudar todo o conteúdo, todas as aulas, né? Analisar tudo aquilo, anotar no caderno, depois estudar todas as anotações e tudo mais. Bacana. Isso tudo só vale? Não. Da mesma forma, a gente tem que ver a prática, ou seja, o Abel durante ali o jogo, né, ele tá vendo a postura que tem ali do adversário, e durante o jogo também você tem o outro lado que vai tentar fazer igual. Então é muito importante, por exemplo, que de repente você, sei lá, precise puxar o volante para jogar junto com o lateral esquerdo ou direito, né, para tentar uma saída diferente, uma saída de 3, ou tentar fazer alguém que se aproxima ali para tentar, se não tiver tendo fluxo. Então, depende muito do movimento, você tem que adaptar de acordo com aquilo que o adversário vai faltar, né? Vai fazer também em campo, na hora. E a mesma coisa com você. Você também tem que praticar fazendo seus exercícios, fazendo seus simulados, fazendo tudo aquilo que você vai desenvolvendo e sempre se adaptando. Ou seja, né, mediante ali o que está acontecendo, se você está acertando muito ou acertando pouco através dos exercícios, você tem que mudar o seu plano de estudo, mudar o seu planejamento. Então muitas vezes a gente está indo super mal em matemática e indo super bem em português. Concorda comigo? Qual que você vai estudar? Mais aquilo que a gente está pior. Então é a mesma coisa, tá? Focar, mudar e organizar. Faça sempre isso, tá? Tanto na teoria quanto na prática. Aproveite todo o tempo disponível. Isso é algo que o Abel ele faz muito. Inclusive tem relatos de treinos que foram realizados inclusive dentro do avião. Entre uma viagem e outra, entre um jogo e outro. Então, para você ter uma ideia, né? Muitas vezes eles vão ali para o centro de treinamento às 4 da manhã, porque é o tempo que eles têm disponível, né, e antes de alguma viagem. Então, pessoal, é aproveitar, né? Nem sempre a gente tem as condições ideais que a gente sonha, a gente quer, mas a gente tem que aproveitar todo o tempo disponível. O que significa? Se você só tem horário de almoço para estudar, pelo menos você tem a hora do almoço. Se não, acorda meia hora mais cedo, dorme meia hora mais tarde, tenta achar tempo para estudar. Muitas vezes a gente não estuda porque não tenho tempo. Mas a gente tem que achar tempo, né? A gente tem que achar tempo dentro da nossa prioridade de vida, aquilo que a gente quer, tá? Então, ache tempo disponível, aproveite tudo que você puder.
Heitor, eu entrego meu filho na escola, antes de fazer minhas coisas eu tenho 20 minutos. Aproveite esse tempo, tá? Cada minutinho pode fazer toda a diferença no nosso planejamento. Legal? Próximo. Não tenha medo de arriscar. Às vezes você vai ter que fazer isso, tá? Para você fazer essa prova do Enseja, eu sei que muitas vezes você ficou ali, né, 2, 3, 5 anos sem estudar. Alguns ficaram 10, alguns ficaram 20, alguns ficaram 30 anos que nunca pisaram numa escola. Outros nunca estudaram, né? Tem muita gente que aprendeu a ler e escrever aqui comigo aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos e tá aí se desenvolvendo, estudando e agora já está na faculdade, no 2º ou 3º ano. Ou seja, processos, né? Etapas que a gente vai tendo ao longo desse momento, né? E às vezes a gente tem que arriscar, sair da nossa zona de conforto, se dedicar para algo que a gente ainda não conquistou. É um risco de alguma forma, né, na nossa mente, porque é difícil para o ser humano se enxergar aonde ele pode estar ali num futuro, mas esse futuro ele pode ser muito mais breve do que você imagina. Então, na verdade, é um risco calculado, um risco de tempo que vai resultar ali num processo, tá? É um processo que a gente vai controlar, um processo que a gente vai ajudar sempre ao seu lado. Pode ficar descansado. Próximo. A mesma mensagem em diferentes contextos. Às vezes é muito curioso isso, né? Que eu reparei que toda a comissão do Abel e o Abel em geral, eles não fazem geralmente o que alguns treinadores e técnicos fazem no Brasil, né? Eles têm sempre aquela mesma metodologia, alguns sempre passam um vídeo antes, dão uma palestra motivacional, faz um treino tático e vai para o jogo. Não, eu reparo que todas as vezes, por exemplo, que o Abel quer passar uma mensagem, ele utiliza sempre meios diferentes. E haja imaginação, né? Em 3 anos. Então, às vezes, ele manda um vídeo, às vezes ele faz uma análise, sei lá, via WhatsApp, às vezes ele faz uma dinâmica no grupo, às vezes ele coloca ali com animações, ali com objetos, né? Então, às vezes ele leva a família para dar o recado, às vezes eles chegam no quarto do hotel e tá ali a mensagem escrita. Então, eles mudam os mecanismos diferentes. E olha, por que isso, né? Porque cada vez que a gente passa uma mensagem, se a mensagem é sempre repetitiva, ela acaba perdendo sua eficácia ao longo do tempo. Da mesma forma, né, toda vez que a gente vê uma informação completa do começo ao fim, o nosso cérebro ele absorve ali mais ou menos 6% de tudo aquilo que a gente está falando. Então, o que acontece? Certamente a comissão, o Abel, ele sabe disso, estudar essa parte mental e eles entendem disso, tá? Por quê? Porque mudando as metodologias, a absorção é muito mais rápida, tá? Então esse é mais um diferencial que o time do Palmeiras tem, o time do Abel tem, tá? Então, olha só que curioso, eu tenho aqui no canal o quê? Diferentes metodologias para as aulas aqui. Então você vê que tem aula em lousa, aula em PowerPoint, aula curta, aula longa, né? A aula que eu faço aqui, sentado aqui falando para vocês. Então você tem várias metodologias diferentes. E aquilo que geralmente eu sugiro, que você, antes de fazer uma prova, assista às aulas pelo menos entre 3 a 5 vezes, na verdade? Mas mudando essas metodologias. Por quê? Você vê diferentes formas, você acaba absorvendo diferentes conteúdos que, mesmo sendo muito parecidos, você em outro momento não tinha reparado, seu cérebro não tinha absorvido, tá bom? Então é muito importante esse tipo de coisa, tá? A mesma mensagem em diferentes contextos. Olha só, né? E próximo, número 28. O melhor ataque é a defesa. Sabe o que significa? O Abel é impressionante, né? Se você olhar os índices de campeonato, o Palmeiras ele sempre atingiu a marca de ter o melhor ataque. É verdade. Só que toda vez que as pessoas perguntam, né, qual é o segredo desse ataque? Por que ele é tão eficaz? Por que eles distribuem? Nunca tem só um homem de referência, né? É sempre muito de diferentes formas, né, que o Palmeiras consegue chegar. Nunca é uma pessoa vai lá e resolve. Não, um pouco de cada um pouco de cada lado, sempre o grupo. E aí ele fala sempre que, na verdade, a melhor forma, ele fala muitas vezes isso, que a melhor forma de atacar é defendendo. Né? Então tudo começa do jeito que você defende e isso vai te dar postura para ir lá para frente. Vamos transportar para a nossa realidade? Qual a nossa melhor forma então que a gente tem para conseguir ir lá atacar, né, no sentido figurado, obviamente, atacar a prova da Enseja, né? Ou seja, de conquistar o nosso objetivo, de conquistar o nosso diploma, de ir para cima. Qual que é esse mecanismo que a gente pode utilizar? É justamente nos defendendo, nos protegendo, principalmente
protegendo o nosso sonho, protegendo aquilo que a gente quer, protegendo o nosso objetivo, tá? Ou seja, né, da gente realmente defender os nossos valores, defender o nosso planejamento, defender aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Defendendo o mecanismo que a gente faz até chegar lá, né? Se blindando das pessoas que não querem talvez o nosso bem, tá bom? Então, fazer esse processo, essa é a nossa defesa nesse processo, tá? Próximo, número 29, quantidade não é qualidade, né? A gente vê aí em muitos lugares, inclusive uma das críticas que eu escutei, né, de pessoas aqui de fora do Conquista Sonhos falando, não, lugar bom para estudar é quando você tem muitas aulas, né? Se a pessoa só oferece X número, não é bom. Pessoal, eu vou te falar, o menor elenco que nós temos hoje da primeira divisão é o do Palmeiras, né? E justamente por isso que ele consegue também explorar o potencial de cada um, né? Os potenciais não ficam parados. Então, todas as vezes que isso acontece, você tem ali como referência o Abel utilizando sempre o número exato de jogadores, tá? Inclusive os números de suplentes, os números de reserva, eles são muito bem calculados em relação a isso. Da mesma forma que a gente fala aqui para você, né? A quantidade que nós temos de aula é aquilo que a gente precisa para os nossos objetivos. Se os objetivos mudassem, a gente ia ter que mudar, tá? Porque a gente tem que potencializar aquilo que a gente tem. Não adianta ter tudo em grande quantidade, muitos jogadores, não é? Você ter uma comissão gigantesca, você ter 50 pessoas ali trabalhando. Não, a gente realmente, o número, ele nem sempre é qualidade. A gente tem que sempre utilizar aquilo que a gente precisa para o nosso objetivo, né? Porque aí se torna mais eficiente, se torna mais direto, se torna mais rápido, tá? E a gente conquista, a gente consegue chegar lá e aproveitar o potencial de cada um mediante isso, tá bom? E nas aulas é a mesma coisa. Você vê quantas coisas que a gente consegue fazer de maneira paralela, bem legal, né? E eu tenho certeza que mesmo que você não seja palmeirense que nem eu, você está entendendo isso tudo que eu estou falando, né? Que isso não tem nada a ver com futebol, tá? É apenas a nossa referência. Número 30, os sacrifícios de hoje, é uma fala direta dele, tá? Os sacrifícios de hoje vão valer a pena no futuro. É verdade, muitas vezes, olha só que forte, os sacrifícios de hoje é que vão valer a pena no futuro. Então não adianta, você só vai conquistar aquilo que você pretende se você tiver como foco aquilo que você fizer agora. Então você vai ter que sacrificar, você vai ter que lutar, você vai ter que de repente abrir mão de certas coisas, de certas ações, de certos costumes neste momento para que lá no futuro você atinja o que você quer. Tá? Não adianta, a gente não consegue conquistar coisas se a gente não abrir mão de certas ações, de certas coisas que a gente gosta, tá? Você vai ter que deixar de ir em algumas festas, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você gosta, em detrimento do seu estudo. Não adianta, não dá para fazer tudo, pessoal. Às vezes você queria estar mais tempo com certas pessoas, às vezes você queria fazer outras coisas, mas naquele momento você tem que sentar e estudar. Faz parte, tá? Sacrifícios de hoje são as recompensas que a gente vai ter ali na frente, tá bom? Número 31, eu dei um corte aqui, tá, pessoal, para tirar aquela música chata que tava aqui passando, mas já consegui tirar aqui do estúdio. Então, vamos lá, vamos continuar. Número 31, dê o melhor de si, tá bom? Pessoal, o que significa isso? Cara, você tem que fazer sempre o seu melhor, em detrimento das condições que você tem. Nem sempre, né, a gente tem tudo aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, mas a gente joga o jogo de acordo com aquilo que a gente tem. Tá bom, às vezes você não tem o melhor atacante do mundo, de repente o teu volante foi vendido, né? De repente aquele jogador que era uma referência ali no seu elenco não teve uma peça de reposição à sua altura, mas você também tem que jogar o jogo, né? Você também tem que lutar, você também tem que ir para cima. E a mesma coisa nos nossos estudos. Heitor, eu não tenho o melhor equipamento que eu puder ter, eu não tenho tanto tempo como eu deveria ter. Heitor, eu não tenho as melhores condições para mudar a minha vida. Pessoal, joga o jogo com aquilo que você tem, tá? Heitor, eu só tenho meia hora, eu fico tão cansado quando eu volto do trabalho, tenho meia hora para estudar todo dia. Use essa meia hora, paciência. Pessoal, joga o jogo, mas não desista, não perca por WO, não perca por desistência.
tá? Você tem que lutar, você tem que ir para cima. E é esse o nosso exemplo, tá bom? Dê o melhor de si. É uma fala muito dele, né? Ele fala muitas vezes, dê o melhor de si. Próximo, 32, equilíbrio. Pessoal, equilíbrio, o que significa isso? Né? Você pode ter, de repente, muitos atacantes ali que são excelentes e tal, que marcam muitos gols. Só que se você tiver uma defesa péssima, já era. E ao contrário também, tá? O seu time defende muito bem, só que não marca gol. Já pensou que desastre? Então, no futebol e para a vida, isso também é a mesma coisa. E o Palmeiras ele é muito conhecido por isso, né? Um time equilibrado, né? Todos bons, né? Mas sempre com uma regularidade. É muito difícil você ver um cara muito bom indo muito mal, né? Muito raro essa oscilação individual, por exemplo, ou então como elenco, né? Ou a questão do equilíbrio em todos os processos. Então é a mesma coisa você agora, nesse preciso momento. Você precisa estar equilibrado, né? Equilibrar quando você de repente não estiver indo tão bem nos exercícios. Equilibrar quando você estiver falhando, né, nas suas ações durante os seus estudos. É tentar achar o equilíbrio quando as coisas não estiverem assim tão bem, tá, no seu cotidiano. Então ache esse equilíbrio, né, nos problemas externos que de repente podem afetar os seus estudos. Então tudo isso fique sempre muito atento. Número 33, seja corajoso. E não é fácil, tá? Eu sei que muitos aqui, por exemplo, nunca sequer pisaram numa escola. Ou outros estão voltando a estudar há 20, 30, 40 anos. Outros acabaram de aprender a ler e escrever e já vão ter que enfrentar uma prova, né, do governo federal. Então, eu sei que muitas vezes dá aquela insegurança, dá aquele medo, mas posso falar a verdade? Com medo ou sem medo, vai para cima. Tá na hora de ser corajoso, tá na hora de acreditar. E eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, se é quando eu lancei, se é 6 meses depois, se é no momento, um dia antes da sua próxima prova, não importa. Mas em todos os aspectos da nossa vida, mesmo que nos falte a coragem necessária, vamos para cima com a coragem que nós temos, tá? Então eu não sou tão corajoso, tudo bem, mas se é alguma coisa, coragem, pega esse pouquinho, vai para cima, tá? Essa é a minha dica. Próximo, adaptação, tá? E às vezes na vida a gente precisa se adaptar, nem sempre do jeito que a gente quer. Veja, pessoal, eu já falei 1000 vezes, né? Que se fosse depender de mim, eu ia escolher certas aulas para dar e outras eu não ia dar porque eu não gosto tanto de dar aula, tá? Certas aulas. É verdade? Você acha que eu gosto de 100% de todas as aulas, de ministrar aqui? Não, tem aula que eu acho chata, mas eu sei que é necessário para você, mas eu tenho que me adaptar à realidade da sua prova. Da mesma forma que eu não pego, por exemplo, um tópico e fico me aprofundando. Não, eu vou sempre aonde? Na margem, exatamente ali aonde a sua prova vai perguntar. Eu como professor, eu tenho que me adaptar na minha postura, na minha linguagem, no meu posicionamento, naquilo que a sua banca e a sua prova quer. É a mesma coisa num jogo, tá? No jogo, pessoal, a gente tem que se adaptar de acordo com aquilo que o adversário vai fazer, de acordo com o que os jogadores podem fazer ou não, tá? A gente tem que sempre fazer essas escolhas, tá? Você como aluno, você tem que se adaptar, ou seja, não adianta estudar de repente para 1 milhão de coisas e estudar de um jeito errado. Não, você tem que se adaptar àquilo que você precisa fazer para dar certo, tá? Simplesmente assim. E às vezes a adaptação é uma ou outra mudança em tudo que a gente faz, tá? Então, por isso que é muito importante seguir as orientações durante o processo da educação, tá? E essa, inclusive, é a minha função aqui, tá? Já vou falar, eu vou pular um aqui e é de propósito, você vai entender. Número 35. Isso aqui é a cara do Abel, né? Siga seu plano. Sabe o que significa? Que muitas vezes, né, durante a nossa trajetória, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente optar por novos caminhos. É muito fácil, de repente, através da insegurança, recorrer a outros métodos, né, e querer mudar tudo. Não, pessoal, siga sempre o seu plano. Então, antes de você começar os estudos, tem ali seu planejamento, seu plano de estudo legal. E vai se adaptando com pequenas mudanças de acordo com o necessário. Mas não queira rasgar tudo 100% e recomeçar do zero todas as vezes, senão você nunca vai sair do lugar, tá? Então siga o plano,
que vai dar sempre muito certo. Número 36, descanse se necessário. É verdade, o próprio Abel descansa, você acredita? É verdade. Ele inclusive fala, né, que muitas vezes ele, quando tem pausas, né, da FIFA, quando as seleções jogam, ele nem vê televisão, ele nem vê futebol, ele descansa, ele fala que fica com a família, né, com a mulher, com as filhas, vai cuidar das flores, né, ele gosta muito de flores. Então ele tem ali o processo dele para descansar. E você também precisa durante os estudos, tá? Tem gente que fica ali 24 horas querendo, eu vou estudar. Não, pessoal, tem esse momento de lazer, cada um tem o seu próprio, né? Eu gosto de fazer minhas coisas também, de ver minha série, de ver meus filmes, de ler meus livros. Cada um tem o seu próprio meio aí, né? De fazer ali aquilo que gosta, tá? Então descanse também durante o processo. Só não fique viciado no descanso, tá? Não, só vou descansar agora. Não é isso que eu disse, tá bom? Também não vamos exagerar. Próximo, 37, não foque nas redes sociais. Isso é um problema que ele aborda no livro dele, né? Que muitos são muito jovens. Isso é uma realidade que eu também vejo em muitos alunos, principalmente os mais novos, né? Essa questão do Instagram, TikTok, de repente outras redes sociais, até você assistir esse vídeo pode ser que já tenha nascido outras. Então é muito comum, né, as pessoas às vezes durante os estudos estarem ali vendo as redes sociais, ou então até mesmo deixar de estudar ou estudar por muito tempo. Inclusive os vídeos curtos é um mecanismo que eu tenho visto, né, que as pessoas já não conseguem ficar tanto tempo que nem antes. Antigamente nos vídeos eu fazia as aulas de 30, 40, 50 minutos, as pessoas assistiam. Hoje já não conseguem, tá? Hoje, geralmente um vídeo de 20 minutos, a aula já é considerada muito grande. Isso é uma tendência, né? A gente está ficando mais impaciente, nós como seres humanos. Eu sei disso, mas você tem que fazer o possível, pessoal, para no momento dos estudos não ficar focado nas redes sociais. O momento de estudo é para estudar, o momento para rede social é o momento de lazer. Você tem que separar essas coisas, tá bom? Lembrando que o YouTube, ele é um mecanismo educacional. Tudo depende de como você utiliza o seu recurso, tá? Foca nisso. Número 38, celebre as pequenas conquistas. Heitor, eu tô triste que eu só passei em 3 matérias e não passei em matemática. Mas você conquistou? Você vibrou sobre essas 3 ou você está chorando só sobre aquela? Veja, ano que vem só vai fazer uma matéria. Você tem um ano para estudar uma matéria, né? Ou então você, de repente, conquistou ali um objetivo de tirar uma nota que você nunca tinha tirado num simulado, de você conseguir resolver aqueles exercícios mais difíceis que você nunca tinha conseguido, ou de você entender um assunto que você nunca tinha conquistado o entendimento dele. Então você tem que vibrar nessas conquistas, não só nos estudos, mas fora também. Da mesma forma que cada comemoração eles fazem, né? Então conquistou um título, aquele título não é tão importante, não, para lá. Cada conquista deve ser comemorada, tá? Tudo isso pode fazer sim toda a diferença. Número 39, desafie-se. Ou seja, coloque desafios para você, né? Ou seja, bom, essa semana eu estou indo muito mal em ciências da natureza, porque eu não entendo determinado tema. Então, essa semana eu vou me desafiar a entender por completo esse assunto que eu tenho mais dificuldade. Quantas vezes você já não se desafiou, né? Muitas vezes a gente tem que fazer isso, tá? A gente criar desafios para nós mesmos, porque uma vez que a gente consegue superar, consegue surpreender, isso tudo pode fazer a gente ficar maior, né? Nos engrandecer, não só na área da educação, mas também na área humana. E o Abel ele faz muito isso, né, com os jogadores. Ele desafia os jogadores o tempo todo, ele desafia individualmente, desafia no coletivo, provoca, e isso tudo faz eles quererem sempre se superar, né, dentro do limite da possibilidade, da racionalidade, como é óbvio. Número 40, isso aqui é uma fala que quando eu leio, eu sempre falo com o sotaque dele, né, na minha cabeça. Então, acreditar e ter fé. Acreditar e ter fé. Ele fala muito isso, né? Se você digitar agora no YouTube, acreditar e ter fé, você vai ver ele falando várias vezes. E basicamente, né, significa o quê? Acreditar, ou seja, você ir mesmo com que aquele objetivo que você vai fazer é possível. Você tem que olhar para a sua prova, para o seu certificado, para o seu diploma e acreditar
que ele é possível, tá? Mesmo que você ainda não tenha ele em mãos. Você tem que acreditar, você precisa ter fé, ou seja, mesmo que você ainda esteja aprendendo a ler e escrever neste preciso momento, mesmo que você ainda esteja no comecinho da caminhada dos estudos, ou você está pensando em estudar, você já tem que ter fé que você já está quase na faculdade. Ou seja, você vai ter que fazer um caminho. Eu não digo que é fácil, mas ele é possível. Ou seja, acreditar é ter fé, já tem que se enxergar lá. A fé é isso, é você já ver você ali, na ação, na prática, mesmo sem ainda ter conquistado. Então, acreditar e ter fé não são sinônimos, tá? São coisas diferentes. Então, fica muito atento a isso. 41. Obstáculos podem fazer parte do processo. Pessoal, alguns obstáculos vão surgir, tá? Alguns obstáculos, infelizmente, vão passar. Então, de repente, você está indo super bem, mas nada impede que na sua vida pessoal aconteça alguma coisa que te desanime. Infelizmente, você que está vendo agora pode já ter passado por isso, né? Eu mesmo, no passado, vocês sabem, passei por algo pessoal. Então, pessoal, problemas, eles vão surgindo, só que a gente tem que tentar se adaptar da melhor forma que dá. Tá? Então, porque os obstáculos eles fazem parte do processo. Não existe processo onde do começo ao fim tudo vai acontecer de maneira linda e maravilhosa e nada vai acontecer. Não, eles vão surgir infelizmente, tá? Mas a gente tem que fazer isso. Número 42, seja disciplinado. Ou seja, inclusive, isso é uma das coisas mais importantes que o Abel nos ensina, né? É ter a disciplina, a concentração, ali o foco no nosso objetivo, né? Ser disciplinado, é manter a ordem, a disciplina de tudo aquilo que eu estou falando. Se eu falo para vocês fazerem plano de estudo, estudar, metade do tempo nas videoaulas, outra metade no seu caderno, depois focar nas questões das provas anteriores, quando falta 30 dias. Pessoal, vocês têm que ser rigorosamente disciplinados nisso, né? Porque é fruto de muito estudo, muita pesquisa científica por trás. Muitas vezes a gente nem fala aqui para não ficar enchendo a linguiça aqui com vocês, mas sim, é importante a disciplina nos seus estudos, disciplina na sua vida, inclusive pessoal. Seja disciplinado. Por fim, número 43. E aqui uma fala dele, né? Inclusive essa e a próxima são falas dele, tá? Falas direta. Nós somos do tamanho de nossos pensamentos. Na verdade, não é bem dele, né? Do Fernando Pessoa, mas o Abel incorporou isso. Então vamos lá. Nós somos do tamanho de nossos pensamentos. Então, pessoal, o que você pode chegar? Aonde você pode almejar o teu sucesso, né? Até onde você sonhar com isso. Então, da mesma forma, antes da gente materializar e conquistar ali um de nossos pensamentos ou desejos, nós temos que antes imaginar aquilo acontecendo, né? Você só vai chegar até o limite daquilo que você imagina, porque não tem como a gente concretizar algo sem antes a gente desejar. Então, se você sonhar em ter uma nova profissão, em de repente conquistar uma vaga numa faculdade, você não consegue enxergar ali, você não vai chegar lá. Então primeiro você tem que pensar naquilo, você tem que almejar para depois construir os trilhos desse caminho para depois batalhar em cima dele e enfrentar cada um dos desafios e obstáculos até atingir aquele patamar. Beleza? Próximo, 44. Atenção, hein? Fala direta dele. Nosso maior adversário será dentro de cada um. Presta atenção. O maior inimigo não é aquele seu parente ou aquele seu vizinho, seu amigo chato que fica o tempo todo falando, não, você não vai conseguir. O seu maior desafio não é aquele seu tio, sua tia que não acredita no seu potencial. O seu maior adversário não é de repente os problemas que você possa surgir, mas sabe aqueles que derrubam a maioria dos candidatos, a maioria das pessoas a não conquistarem o teu sonho? Somos nós mesmos. Quando a gente começa a não acreditar em nós, quando a gente começa a ouvir aquela voz na consciência falando, afinal talvez eu não seja tão bom assim, tá? O nosso maior adversário está dentro de cada um. Não esqueça disso. E é contra esses pensamentos que a gente tem que lutar. É contra esse tipo de coisa que a gente não pode deixar os nossos pensamentos surgirem, né? E isso acontece muitas vezes, né, com os jogadores, quando eles de repente não acreditam ali no seu potencial, ficam desanimados, porque o maior adversário, que é aquele que pode nos paralisar mesmo, é de repente a descrença em nós mesmos, tá? E é isso um mecanismo que o nosso corpo tem, a nossa mente tem, e muitas vezes esse mecanismo obviamente não está falando a verdade, é só um mecanismo de defesa dentro daquilo tudo que eu já disse.
Por fim, pessoal, eu quero falar o último, que na minha opinião é o ensinamento mais importante do Abel, por isso que eu deixei por último, tá? E também de toda a sua filosofia, da sua equipe. Então, eu quero falar aqui para vocês. Número 45. Desenvolva valores humanos em todos os processos da vida. Bom, eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Se você de repente está almejando voltar a estudar, se está pensando agora ir para a faculdade, se você de repente vai começar um caminho para seja para o Enem, ou qualquer outra área da sua vida, ou se você está aqui de paraquedas porque viu o nome Abel Ferreira, em qualquer processo da sua vida que você for fazer, seja um treinador de futebol, seja um professor, em qualquer esfera de trabalho, pessoal, qualquer relação que você tenha, o mais importante são o desenvolvimento dos valores humanos. Desenvolva as relações humanas, desenvolva os valores humanos, tá? De forma ética e sempre respeitando o próximo, tá? Porque isso é o mais importante de todos, tá? Eu podia ser professor de diversas formas, né? Inclusive você deve conhecer milhares de professores diferentes por aí. Aquilo que eu mais acredito são nos valores humanos que eu potencializo aqui dentro, né? Em cada crença, em cada fala, em cada valor, né? Em cada atitude. Então, pessoal, isso é o que eu deixo mais importante, tá? Que os conhecimentos que a gente fica compartilhando aqui, nós entre professores e alunos, aquilo que eu deixo, né? O meu legado como ser humano é aquilo mais importante, tá? Em todos os processos da sua vida. Então, na sua relação familiar, na sua relação amorosa, nos seus relacionamentos, na sua relação das amizades que você vai desenvolvendo, em todos os processos no seu trabalho, nos futuros trabalhos que você vai ter. Desenvolva relações humanas de forma ética, tá? E isso é o mais importante, essa é a principal lição. Tanto é que quando falam para Abel, como é que você quer ser reconhecido? E ele fala muitas vezes, eu não quero ser reconhecido por um bom treinador, apesar de hoje ser disparado o melhor treinador que tem no Brasil. Mas ele fala como aquele treinador que realmente apoia as relações humanas, apoia as atitudes humanas, tá? Eu quero ser um exemplo de caráter, é isso que ele diz. Então, isso é aquilo que eu mais me identifico no Abel. Então, pessoal, encerro por aqui as 45 lições, né, que o Abel Ferreira e também a sua comissão, né, o Carlos, o João, o Thiago e o Vitor deixam aí pra gente, e, né, liderado aí pelo Abel Ferreira. E quero agradecer também, né, a todos aí, não sei se esse vídeo um dia chega até ele, mas se chegar, Abel, obrigado aí por todos os seus ensinamentos. Sou um fã pessoal, né, você é um dos exemplos que eu tenho, obviamente que dentro dessa playlist de referências, ele é o primeiro que eu queria trazer, né, e vamos ver, já tem outras aí engatilhados, mas tem muita pesquisa para fazer esse tipo de coisa, então vamos ver quando que vai sair o próximo, tá bom? Quem sabe um dia aí eu não encontro o Abel, tá bom? E aí dou um abraço nele e agradeço por tudo. E aproveito, quem sabe, né, Abel? Você não me dá o livro já completo, né? Porque eu só vi até uma parte aqui, porque não tem mais. Quem mandou você ganhar mais coisa agora depois? Então, depois, olha. E parabéns, Abel, pelo seu aniversário, 45 anos, na data de hoje, 22 de dezembro, tá? 45 anos e também, por isso, os 45 pontos aqui, tá? De agradecimento. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo, hein? Forte abraço. Presente de mim já sabe, o WhatsApp pessoal tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.